Tudo bem com você? Então essa é a última postagem dessa série que fala sobre prejuízos iniciais que viram lucro com gestão ativa, no Tesouro Direto. O objetivo dessa série é destacar mais uma frase que se fala por aí, em canais que cobrem o Tesouro Direto. Nem são canais necessariamente de entretenimento financeiro, esses sim que você deve buscar mais em função do entretenimento mesmo, se é que existe algum. Mas há canais que se posicionam como sérios em finanças que entram com essas histórias que não são comprovadas, não tem sentido maior. Tá? Eu vou explorar mais os números dessa outra situação identificada aqui no calculeira.com, mostrar mais uma página do calculeira.com que facilita a gestão ativa, falar também sobre um fato que houve essa semana no Tesouro Nacional, que afetou o app também, tá? Os dados estão um pouco disponíveis, mas já deve estar sendo corrigido por lá. E o objetivo é, mais uma vez, você evoluir nos seus investimentos no Tesouro Direto, que é esse belo produto, Então essa frase é evitar um prejuízo, nunca fazer uma venda com prejuízo, não tem sentido nenhum, não tem substância, não tem comprovação. Fica muito atrás da linha do investidor, da investidora racional, que é avaliar constantemente a rentabilidade futura dos investimentos, a rentabilidade futura que eles podem apresentar e comparar essa rentabilidade futura e esse risco com outras opções de rentabilidade futura risco. Olhando isso aí, olhando os números do Tesouro Direto, a gente pode dizer com tranquilidade que quando as taxas estão altas, é interessante investir e ter na carteira títulos longos. Quando as taxas estão baixas, é interessante ter na carteira e investir em títulos curtos ou no Tesouro Selic. Quando a gente fala taxas altas, por que taxas altas? Taxas que levam a rentabilidade futura alta. Se, por outro lado, as taxas estão baixas, a rentabilidade futura não tem um destaque muito grande entre uma e outra, aí não compensa você ir no alto risco. Reflita bem sobre isso, tem outras postagens também, e você vai ver. Então hoje, se você me pergunta, o mercado como está? Está com taxas altas, rentabilidade alta, futura, tá? E o risco, na minha opinião, na medida que as taxas vão subindo, o risco diminui de elas subirem mais. Por quê? Porque as taxas vão ter um efeito na inflação. Sempre é assim. Pode demorar um pouco mais, tem um pouquinho de ruído político, mas a taxa alta esfria a economia e isso reduz a inflação. Esse debate de se reduz a oferta, reduz o consumo, também já está superado. Já há um consenso muito bom de que a taxa alta é realmente o que contém a inflação. Tá? Até economias que têm praticado afrouxamento monetário já estão ponderando elevar suas taxas de juros. Claro, depois de corrigirem questões de oferta, corrigirem com incentivos a novos empreendimentos, a novos negócios, em setores que não estão bem servidos, Mas considerar nessa altura que a taxa de juros não vai ter um efeito na inflação, não tem sentido. O que a gente já vê no Focus é uma perspectiva de Selic real acima da inflação. A gente não tinha isso no início do ano, não vamos esquecer. A gente tinha quase uma situação de afrouxamento monetário no Brasil, motivado pela pandemia, pela lenta atividade econômica. Você pode dizer, olha, prossegue um pouco assim, a atividade econômica não pegou tanto, só que a perspectiva já é de crescimento, inclusive fora do Brasil. Portanto, com mais demanda pelos produtos brasileiros, que também leva à inflação. Então nós poderemos ver o Banco Central
tomar uma atitude mais forte na próxima reunião. Ele já foi de 0,75% de alta para 1%, poderá ir mais forte para conter a inflação mesmo, ou achar que não, que a economia agora já está se acomodando, que a inflação mais recente é baixa, e ficar na base de 1%. Eu acho que menos que 1% não acontecerá. Mas já posicionará a Selic claramente acima da inflação. Outra frase que soltam por aí também, que não se aplica à renda fixa, é a seguinte frase, que patrimônio não se gira. Patrimônio não se gira no mercado de imóveis. Uma transação tem um custo de praticamente 5, 6%. Você vai pagar de impostos mais corretagem, até mais. Né? Mas no Tesouro Direto isso fica abaixo de 1%. Estava fazendo a conta hoje, 0,31%. Porque tem uma pequena diferença na taxa de compra e taxa de venda. Aí você pode sim se reposicionar. Com o fato do Tesouro Direto ficar sempre um pouco atrás do mercado DI futuro, você pode olhar no seu home broker como é que está a evolução do mercado futuro e aí fechar no Tesouro Direto. Você tem cerca de 2, 3 horas para fazer isso. E o app ajuda nisso, né? O app ajuda apresentando taxas recentes e horários em que houve mudança. Mais uma frase que o pessoal fala por aí, mas não sabe aí nem a origem da frase, é o buy and hold, as vantagens do buy and hold. O buy and hold no mercado de ações não é ficar com a ação indefinidamente. O investidor profissional no mercado de ações faz o investimento com a perspectiva de retorno. Depois que esse retorno acontece, ou se ele não acontece, se a perspectiva de retorno futuro já está baixa, ele sai da ação. Então o pessoal fala buy and hold como se fosse gestão passiva. Você compra o PCA 35 e fica com ele. Compra o prefixado, vai levar até o vencimento. Não tem problema, você vai receber aquilo que está previsto lá, mas isso pode ser baixo, rentabilidade baixa. Então não é o que o investidor quer, esse que é o problema. Estou analisando aqui essa situação já até recente, tá? Faz um ano, em agosto, taxas baixas. Vai lá e compra o prefixado 2023. Com que pensamento você compra esse prefixado 2023 lá em agosto do ano passado? Taxas baixas, mas a Selic também estava bem baixa. A Selic estava já em 2% naquele momento, em agosto de 2020. E alguns pensavam com perspectiva até de cair, porque a economia estava fraca, internacional também, não havia vacinas ainda, né? Então foi feita a compra aqui pensando em ganhar mais do que ficar no Tesouro Selic. É sempre assim que o investidor faz, claro. Mas não queria ter o risco de um prefixado 2026, que com certeza a taxa seria mais alta, mas aí já não compensava. Então não é questão de pegar a rentabilidade mais alta sempre. Então essa foi a decisão lá em agosto, com esse contexto. Mas então ficou até aqui e teve prejuízo mesmo 2%. É prejuízo, não tem como chamar de outra coisa. Daqui para frente vai ter 8%, ok. É até uma rentabilidade boa. Daqui para frente 8%, mas não é boa comparativamente ao que você vê no Tesouro Pré-26, que é 10%. Então é assim que a coisa anda, nunca tem uma decisão tão fácil. Hoje também nós temos visto pessoas que vendem títulos curtos para aproveitar o momento que os títulos longos estão com taxas boas, rentabilidade muito boa. Passando para cá, em outubro as taxas já subiu bastante. E a questão do investidor não era tanto a taxa do pré-2023, mas já vendo a perspectiva nos outros títulos. O interesse em mudar para um título mais longo. Para quê? Para ter uma rentabilidade superior. Então foi isso que o investidor fez aqui. Saiu com um pequeno prejuízo, 1,38, para entrar com esse mesmo capital, né, comprando aqui alguns dias depois, cerca de 15 dias depois. Tudo bem, você pode dizer, olha, não é fácil você ficar fora do mercado esses dias todos. Talvez ele tivesse sinais aqui, o mercado futuro sempre subindo, ou então comprou um pouco antes, não vai ter os 11% que tem aqui, mas vai ter, sei lá, 8, 10, bem melhor do que o -2, certo?
Aqui o nosso sistema busca essas situações, tá? Para encontrar uma situação especial, uma situação que houve uma mudança de direção de taxa, enfim. E o caso é mais ilustrativo para mostrar que existe, que não adianta você seguir dica que não tem fundamento. Então a compra aqui em novembro levou até o início do ano. O início do ano foi um momento de taxas baixas, mais baixas de muito tempo. Saiu do título. Por quê? Porque não compensava ficar com título longo com 3,5. Já a inflação pegando, incomodando de dezembro, né? Aí se desfez do título. Esse retorno aqui em 14 de janeiro é mais para equilibrar, para fazer boa comparação. Talvez não fosse um bom momento para voltar para prefixado, mas enfim. Aqui o objetivo é mais comparar bananas com bananas, né? Mostrar que você, ao voltar aqui, já compra 1,14 títulos, não tem um título somente. Então, tem um capital de 1.020. Aqui vai pagar imposto de renda, aqui não vai pagar, sim, mas pagar imposto de renda não é o objetivo, sim ter rentabilidade. Então, a rentabilidade líquida aqui vai ficar em quê? Aproximadamente 10%. E aqui ficou menos 2 mesmo, não adianta poupar em imposto de renda, tá? O Tesouro Direto tem imposto de renda, outros produtos não têm imposto de renda. Bem, a questão é que os outros produtos não têm a liquidez que o Tesouro Direto dá e também não tem a segurança, a mesma segurança. Então, assim que o Tesouro Direto compete, tem imposto de renda, mas tem também outros atributos. Em outros papéis você não vê títulos tão longos, então ninguém dá a liquidez para um título tão longo quanto o Tesouro Direto. Por isso a gente segue achando, e olhando os números, né, que o Tesouro Direto segue muito competitivo. Então, por fim, quer dizer, levando até o vencimento, vamos dizer. O Tesouro prefixado, você sabe, vai chegar a R$1.000. Então vai chegar a R$1.000 para os dois, tá? Só que aqui vai ter 1.140 e lá vai ter 1.000. Então a rentabilidade sempre vai ser superior, não tem discussão. Se chegar, inclusive, ao final desse caso aqui, você vai pagar sempre o 15% de imposto de renda. Não adianta essa história de ficar mais tempo nesse aqui para pagar uma alíquota também. Não, porque chega um ponto que estão iguais. Mesmo pagando a alíquota maior, saindo mais cedo, você tem vantagem. Então a discussão tem que ser em torno de números, tem que exercitar números para poder identificar situações com melhor rentabilidade e tentar encontrar. Não vai encontrar perfeito, mas tomar decisões coerentes, com uma boa técnica, executar com tranquilidade, observar. Controle sobre o futuro do mercado ninguém tem, mas dá para trabalhar com uma boa técnica e de forma organizada, tá? E evoluir sempre. Uma crítica que se faz à gestão ativa é que ela dá mais trabalho, é verdade. Agora, com o sistema, você tem algumas facilidades. Você não precisa empregar tanto tempo assim, né? No caso, eu vou mostrar aqui a tela agenda do calculeira.com. Como é que você faria a administração ativa desse investimento, tá? Investimento recente, taxa alta no período da semana passada. E o que a análise mostra? Que passo a passo esse título vai requerer na gestão ativa. Pouca coisa. Reavaliar o retorno no início de setembro, tá? Por quê? Porque houve o fim do período do IOF. Você vender com IOF, aí sim, consome bastante a rentabilidade que você possa ter. Imposto de renda também está no máximo, mas enfim, já é um bom momento para você reavaliar. Então, aqui indica retornar no início de setembro para reavaliar o retorno futuro com base no cenário Focus daquele momento. Então, vai ter que olhar o cenário Focus, observar um pouco as notícias, ponderar, será que o Banco Central vai naquele ritmo mesmo, vai mais forte, como é que pode estar a inflação e a economia em geral. Ao retornar aqui em setembro, o sistema vai recalcular e apresentar possivelmente outra data para retornar, tá? Se não for assim, retornar lá no início de 22 com o depósito. Ao retornar ao calculeira.com a partir de outubro, ele já vai dar uma data precisa aqui, tá? Então você tem que fazer sim um acompanhamento do seu investimento, não tem porquê não. Compensa fazer isso, por quê? Porque o retorno é superior se você faz uma gestão ativa, né? Seu desenvolvimento é muito mais rápido. E pense aqui também se você tem uma carteira longa com vários títulos, melhor ainda, porque aqui ele vai
administrar todos eles e apresentar a sequência, né, de que título você deve olhar. Então, finalizando aqui, nós temos realmente um momento de taxas altas no mercado. E, no mínimo, compensa você estar organizado, organizada, para poder fazer movimentações. Então, que títulos curtos ou Selic estão na sua carteira que podem fazer sentido você se desfazer para comprar um longo, né? Ou se você acha que a coisa ainda vai piorar mais, partir para a Selic. E o que você achou dessa série? Você tinha ideia disso? E nas telas do calculeiro.com você está entendendo bem o que é o significado das telas? Você está conseguindo perceber bem como é que está a sua carteira? Se você tiver questões sobre isso, pode nos falar. Nós podemos também dar uma percorrida juntos pela sua carteira, pode ser didático para muita gente. Nós pretendemos fazer isso no início da semana. Faltou comentar aqui mais uma questão, que é a seguinte. Você já deve ter percebido, quem acompanha o canal no Instagram, que o Tesouro Direto teve uma questão, né? O Tesouro Direto recebeu um ataque, a Secretaria do Tesouro Nacional, mas o Tesouro Direto continuou a operar normalmente. O que não continuou a operar normalmente, a funcionar normalmente, foram as bases de dados. Então, como o Calculeiro.com utiliza as bases de dados para fazer esse tipo de análise e também para fazer o reavaliar investimento, análise que precisa partir de uma data, de um preço, a gente usa sempre, atualiza sempre a carteira. Então, nesses últimos 2 dias, eles não atualizaram. Então, alguém que tivesse investimento recente não teria o amparo do sistema. Por isso, a gente resolveu iniciar o desenvolvimento de uma outra forma de colher os dados ou voltar a utilizar direto das planilhas do Tesouro Nacional. Vamos ver o que vai chegar mais cedo, mas esse é o motivo. A gente já explicou lá no site, faz parte do nosso termo de uso. Não deve ter muito mais demora, não. Então comente, participe do final dessa série comentando, dizendo o que você achou. Compartilhe com seus conhecidos, principalmente aqueles que seguem muitos canais de entretenimento financeiro ou que não sabem ainda que é necessário ir fundo no número do Tesouro Direto para ter um entendimento completo. E até a próxima.